Bonjour, je suis Paul, je suis professeur de français. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis français et je suis aussi professeur de français. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa jornada FFF. A nossa série de conteúdos que tem um objetivo simples e claro, você falando francês na França. E antes de começar o vídeo de hoje, queríamos agradecer todo mundo que deixou seu comentário. Merci beaucoup. Nós fizemos questão de responder todas as dúvidas e perguntas que vocês deixaram pra gente, porque queremos que todo mundo acompanhe no mesmo ritmo, tudo bem esclarecido. Olha, eu ainda tenho uma dúvida. A jornada FFF é só para quem quer ir para a França? Claro que não! A jornada FFF é para, antes de tudo, destravar o seu francês. Tá certo, Alexis? Exactement. Exatamente. E depois de destravar então o seu francês, vamos te ensinar o que você precisa saber, fazer para viajar para a França também. Mas não é só para isso, né? Não, são muitos outros países também que falam francês que você pode ir. Tem a Bélgica, tem a Suíça, tem o Canadá também, que muitos brasileiros têm vontade de ir. Então, assim, não é só para a França, não. E muito mais. É muito mais. E no último vídeo, inclusive, da nossa série, a gente vai usar a França de exemplos, porque é o país com o francês mais charmoso. A gente pode dizer isso? Mas, na verdade, é porque na França, a França, de verdade, é o país mais visitado do mundo. Você sabia disso? Olha só, fiquei interessado agora. O que vai ter no vídeo de hoje? Bom, antes de tudo, se você chegou só agora na jornada FFF e ainda não assistiu o vídeo 1, dá uma pausa nesse vídeo e conferir lá quais foram as dicas que a gente já contamos no primeiro, corrigindo os maiores erros que você que está na zona vermelha está cometendo. Que isso? Zona vermelha? Bom, se você não sabe o que é a zona vermelha, você precisa pausar este vídeo e assistir a aula 1. Não vai ter jeito, porque afinal, para destravar o seu francês, você precisa sair dessa zona vermelha. Como você vai sair dela se você nem sabe o que é? Então, para você se inspirar, veja também o vídeo que alguns dos nossos alunos deixaram e que já estão conseguindo, inclusive, destravar no francês. Vamos assistir? Vamos assistir. Vamos lá. Bonjour tout le monde, ça va? Je m'appelle Aline, j'habite à Rio et je suis élève du cours Français com Nativos depuis octobre 2019. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o curso Francês com Nativos. E o que eu posso dizer é que eu amo o curso. O conteúdo é incrível. Cada módulo tem um pouquinho de gramática, tem um diálogo, tem um pouquinho de vocabulário, é cheio de exercícios, além de filmes, documentários, dicas, é muito bacana. Tem ainda o suporte WhatsApp, que é como se você tivesse um professor particular ao seu lado para responder às suas dúvidas, corrigir a sua pronúncia, se você quiser. O que eu acho dos professores? Eu não tenho palavras para dizer. Todos eles são super interessados, super solícitos, gentis, divertidos. E outra coisa, para aquelas pessoas que trabalham o dia todo como eu e poderiam achar, não, eu não tenho tempo para fazer o curso, besteira, porque os vídeos não só são divertidos e leves, como eles também são curtos, extremamente objetivos. Então, não há por que você não achar um tempinho para fazer um pouquinho cada dia. É o que eu posso dizer, é um curso muito bacana, como dizem o Alexis e o Paul, para você aprender francês não precisa ser chato, e é exatamente isso. O curso é muito legal. C'est un plaisir. Au revoir, à bientôt. Bonjour à tous, salut, ça va? Je m'appelle Cecilia. Je suis une polyglotte. Je parle anglais, espagnol, portugais aussi. Encore mon français n'est pas très bon. Je rencontré encore français nativos en quarantaine. Ça fait un mois et une semaine. Et mon français a été dû de bonjour, merci, ça va, pour ça que vous voyez. Maintenant, Français com Nativos, c'est incroyable. Les professeurs sont drôles, le support de WhatsApp est très bon. Plus d'excuses pour ne pas parler le français. Vous pouvez aussi, je recommande à tout le monde. Porque para ser bom, não precisa ser chato. Salut, à bientôt et bonne chance. Nossa, é muito bom ver a evolução dos nossos alunos no Francês com Nativos. A gente fica muito feliz sempre de conseguir fazer a diferença para eles, né? É muito gratificante, é uma coisa muito boa. E eu particularmente fico feliz quando eu vejo que esses depoimentos mostram que aprender o francês foi muito importante para eles realizarem o sonho de viajar. Mas vamos lá, você que está de casa aí, você está alinhado com a gente?
Bom, agora sim, hein? Já assisti o vídeo 1, voltei aqui, já estou por dentro da zona vermelha, literalmente. Agora quero ir para a parte prática, para conseguir entrar na zona branca. Vamos lá. Parfait, perfeito. Agora que todo mundo está aqui alinhado e já entendeu que precisa corrigir aqueles erros que falamos já no vídeo 1. Então vamos para a parte prática? Sim, então, a gente vai entrar no conteúdo que vai te ajudar a se encontrar no meio dessa zona vermelha e te guiar também para você então chegar até a zona da fluência, a zona branca. Sim. Vou falar para o pessoal agora, Paul, o que temos no vídeo de hoje. Então, galera, hoje a aula vai ser dividida em duas partes, ok? Então, vou falar primeiro da segunda parte. Vocês vão aprender quais são as 10 frases mais importantes para quem está iniciando no francês. Só que para você absorver bem este conteúdo e não ser uma coisa assim jogada, a gente tem também uma primeira parte para te ajudar a formar a sua base do francês, que vai ser o Alexis. Isso aí, vamos explicar rapidamente como funciona a língua francesa e algumas dicas também muito importantes para você já absorver então bem isso desde o começo. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, pegue o seu caderno, por favor, para fazer as anotações. Se você não pegou, dá uma pausa aqui para pegar e a gente vai começar. Vá buscar seu bic e volta já. Bonjour! Bonjour a tous, hein? Bienvenue, bem-vindos nessa primeira aula. Então, nesse vídeo eu vou mostrar, vou explicar para vocês como o idioma francês é estruturado, para entender um pouco melhor como ele funciona. Porque tem uma pergunta que talvez você já esteja se fazendo, que eu já sei. Francês é uma língua difícil de aprender? Boa pergunta, já vou responder, então vamos lá. Primeira coisa, como vocês já sabem, o francês, assim como o português, na verdade, é uma língua latina, que vem do latim. Uma língua latina e tem as mesmas raízes. Bom, talvez isso já estava sabendo, mas você sendo lusófono nativo da língua portuguesa, você vai ter com certeza bem mais facilidade para estudar francês, espanhol, italiano, do que qualquer outro nativo que não tem como origem a língua latina, não é? Então, primeira similaridade já aparece no alfabeto. Vocês podem ver que tem igual 26 letras que vão de A a Z, fazendo com que a escrita seja igual, francês e português, tá? São as mesmas letras. Isso é a primeira coisa. Por serem ambas de origem latina, existem muitos verbos que são extremamente próximos. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o quanto as duas línguas se parecem. Por exemplo, o verbo fumar em português, em francês é fumer. Fabricar em português, em francês, fabriquer. Dançar, danser. Terminar, terminer. Ler, lire. Escrever, écrire. Morrer, mourir. Correr, correr. E muito mais. Então, eu sei também que a maioria dos nossos alunos do curso Francês com Nativos que começaram a estudar francês com a gente já falavam inglês, pelo menos um pouco, já estudaram inglês, ou pelo menos já tinham uma base com o inglês, ou até mesmo já estudaram uma outra língua estrangeira, o que seja. Isso ajuda muito. O inglês, por exemplo, mesmo não sendo uma língua latina, como eu expliquei, talvez você não saiba, mas mais de 40% do idioma inglês tem origem no francês antigo. Pois é. A língua francesa antiga já foi falada como língua oficial por mais de um século na Inglaterra. Desde então, o inglês novo, o inglês atual, é cheio de similaridade com o francês e vai até te ajudar na hora de estudar o francês. Olha só, que boa notícia que eu acabei de dar para vocês aqui. Mais uma coisa importante que eu queria falar: o primeiro idioma estudado é sempre o mais difícil de aprender. Isso é fato. Quanto mais idiomas você aprender, mais o cérebro vai entendendo as lógicas e o mecanismo de pensar de forma diferente da sua língua nativa. Então fica cada vez mais fácil e rápido de sacar as estruturas da nova língua estudada. Agora eu vou falar um pouco sobre a sintaxe do francês, ou seja, a estrutura frasal, é outro ponto a adicionar à lista de semelhança do francês com o português. Então, numa frase simples, temos o mesmo esqueleto, vamos dizer. Sujeito, mais verbo, mais complemento. Exemplo de uma frase simples
eu sou inteligente. Je suis intelligent. Je, eu, sujeito, suis, sou, verbo, intelligent, que é inteligente, complemento, nesse caso é um adjetivo, né? E quase na maioria dos casos, então, dá para traduzir realmente ao pé da letra do português para o francês, o que não aconteceria como o inglês, o alemão, o chinês, onde as estruturas gramaticais, né, se diferenciam bem mais do português, né? Faz sentido. Outra similaridade é que na língua francesa, assim como no português, na verdade, fazemos sempre a concordância com o gênero, quer dizer, feminino, masculino, e o número, singular, plural. Um exemplo de uma frase masculino singular, il est brésilien. Il est brésilien, il é brasileiro, masculino singular. Elles sont brésiliennes, elas são brasileiras, feminino, plural. Então, a gente concorda, né? Outras vantagens de estudar uma língua latina, como o francês, é a facilidade de aprender uma quantidade absurda mesmo de vocabulário em muito pouco tempo. Uma vez que você entendeu a lógica de estrutura das palavras, pode acertar muitas palavras sem nem conhecer elas, sabe? Eu sei porque até hoje eu faço isso falando português. Então, vou explicar. Por exemplo, as palavras em português que acabam com são, em francês geralmente vão acabar com sion. Comunicação em português, em francês, communication. Atenção em português, em francês, attention. Explicação, explication. Corrupção, corruption. Estação, station. Limitação, limitação. Estou dando só alguns exemplos, mas na verdade a lista é gigantesca mesmo. Outro exemplo, as palavras em português que acabam com mente no final. Em francês, geralmente, vão acabar com ment. Em português, facilmente. Em francês, facilement. Rapidamente, rapidement. Lentamente, lentement. Logicamente, logiquement. Normalmente, normalement. Agora, as palavras em português que acabam com ávio. Em francês, geralmente, vão acabar com able. Ajustável, em francês, ajustable. Admirável, admirable. Explicável, explicable. Favorável, favorável. Instável, instável. Mais um exemplo, vamos lá. As palavras em português que acabam com ao no final. Em francês, geralmente, vão acabar com elle. Em português, formal. Em francês, formel. Individual, individuel. Mortal, mortel. Pontual, ponctuel. Adicional, adicionel. Bom, perceberam que geralmente vão acabar igual, porque, claro, sempre existem umas exceções, né? Umas pegadinhas, sabe, né? Por exemplo, em português, jornal, em francês não é jornal, é jornal. Jornal, jornal. Mas já deu para entender o quanto de vocabulário em francês você conseguiria ter em muito pouco tempo mesmo, apenas colocando em prática esse tipo de dica que eu tô dando agora. Então, vai chutando, que na maioria das vezes dá certo. Minha filha de 3 anos é craque em fazer isso. Chutar do francês por português, o contrário. Então, depois é só ficar atento, na verdade, às exceções, tá? E aí fazer um esforço para lembrar que tal palavra não se traduz daquela forma mais óbvia da lista de dicas que eu falei. E para ajudar então nesse aprendizado, nós temos no nosso curso uma plataforma chamada Quizlet, onde o aluno pode praticar de jeito interativo, bem divertido, cada novo vocabulário que vemos nas aulas, nos textos, diálogos, enfim, tudo o que tem no curso, ajudando a memorizar de forma mais eficiente. Então, quando eu morava lá na Alemanha, por exemplo, não dava para aplicar nenhuma técnica dessa ou chutar algo, porque o idioma é tão diferente do francês que se eu não soubesse a palavra, né, certinha, não tinha como chutar algo que eu poderia ter relação com minha língua nativa, o francês. E aí, claro, demanda muito mais tempo e esforço para conseguir ter um vocabulário mais rico e conseguir se expressar rápido e bem melhor assim, com certeza. Também sem contar todas as palavras que já são usadas, na verdade, no dia a dia da língua portuguesa, que tem origem francesa, como, vamos lá, bidet, abajur,
pot pourri, bâton, bonnet, couvert, filet mignon, soutien, lingerie, cache-colle, à la carte, menu, mousse, omelette, toilette, fondue, buffet, vernis, maillot, réveillon, nécessaire, bouquet, souvenir, vitrine, boutique, bijoux, chauffeur, edredom, etc, etc, etc. Essas palavras não vêm do latim, mas bem do francês mesmo, usado no português. Para mim, o francês não é mais complicado que o português para aprender, não é. Na hora de conjugar os verbos, eu diria que essas duas línguas têm complexidades similares até, né? Entendo que conjugar conforme a pessoa, com suas devidas exceções que vão exigir certa memorização, né? Mas certamente essa parte precisa de mais dedicação e estudo, né? Do que a língua inglesa, por exemplo, que tem uma conjugação verbal bem mais simples do que as línguas latinas. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a estrutura da fonética da língua francesa. Mesmo sendo latina, ela soa um pouco mais afastada do espanhol, italiano, português, mas na escrita, na verdade, são bem parecidas. Primeiro ponto é que na língua francesa existem muitas letras escritas que são mudas. Então, no início pode atrapalhar, pode confundir um pouquinho. Segundo ponto é que temos muitas combinações de letras que formam um único som. Você entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, a letra A em francês se pronuncia A, como em português, mas como exemplo a palavra Panamá, né? O país, Panamá. Mas o A junto com a letra U em francês, AU, se pronuncia O, como um O. A palavra, por exemplo, em português, Paulo, né? Paulo em português se pronuncia em francês Polo, porque o AU já é o Polo, duas vezes O. E existem, assim, vários tipos de combinações como essas. Bom, imagino que muitos de vocês aqui na jornada FFF já sabem disso e já até fizeram o nosso mini curso, talvez gratuito, de fonética. Se você ainda não fez, podem mandar uma mensagem no nosso Instagram, Francisco Nativos, no privado, que a gente já envia o link para você, tá bom? É só pedir. Continuando aqui, o terceiro ponto, muita gente estranha com o som R em francês, né? Mas fica tranquila, no nosso curso nós temos técnicas de pronunciação e várias aulas de prática depois para sair tudo bonitinho assim, nem precisa se preocupar com isso, tá bom? E finalmente, o quarto ponto é que existem alguns sons na língua francesa que não existem no português, como por exemplo o som U. U não existe. O som U também, o som E, U não existe em português. É por isso que na metodologia do Francisco Nativos ensinamos logo no início já a fonética completa do idioma para ajudar a clarear a mente, vamos dizer, sabe? Porque uma vez que você entende a fonética francesa, o mundo vai se abrir na sua frente e aí você vai conseguir evoluir na língua com muita mais facilidade. Então isso é muito importante, isso que a gente decidiu fazer. Aliás, no nosso curso Francisco Nativo, vem com suporte também, suporte WhatsApp diário. Quer dizer, você fica em contato diretamente com o professor, diretamente no seu WhatsApp pessoal, com o professor nativo do nosso time, que vai corrigir sua pronúncia e tirar suas dúvidas também. E isso diariamente. Olha só. D'accord? E eu queria também aproveitar para compartilhar, então, a minha própria experiência, né? Eu fui morar na Inglaterra 2 anos, 1 ano na Alemanha, isso antes de vir para o Brasil, né? E após ter aprendido essas duas línguas, eu achei o português muito fácil de aprender, principalmente porque achei muito parecido com a minha língua nativa, né, o francês. Eu lembro que eu achava tão difícil aprender inglês e alemão, na hora de aprender o português, mesmo sendo uma língua mais complexa, vamos dizer, né, pelo fato de ter origem latina como a minha língua, foi bem mais tranquilo para mim. Eu consegui me expressar bem mais rápido. Então eu tenho certeza, gente, que se você realmente, você que está assistindo esse vídeo, quer falar francês, vai acontecer a mesma coisa para você que aconteceu para mim. J'en suis sûr et certain. Hein? Eu tenho certeza disso. O segredo é aprender bem a fonética e a estrutura de frases da língua. Daí, uma vez que isso estiver estabelecido, né, basta ganhar mais e mais vocabulário e só vai depender da sua vontade
para evoluir mais rápido estudando o francês. Voilà, c'est tout. C'est fini, acabou a primeira aula. Gostou? Sabe o que tem que fazer? Deixa seu like se você tem mais dúvidas sobre a estrutura, né, da língua francesa. Deixe suas dúvidas nos comentários que vai ser respondido aqui embaixo do vídeo. Vamos ter prazer em te responder. Então, não deixa de perguntar. Merci beaucoup. Próxima aula agora é com o Paul. Voilà, merci et au revoir. E aí, gente linda! Sejam bem-vindos todos a essa aula, que é uma aula muito básica. Na verdade, que poderia ser a primeira de qualquer curso de francês, porque eu vou ensinar para vocês umas coisas que são essenciais. Frases e palavras essenciais do francês que saem do zero, do francês básico do básico. Vamos lá? Então, algumas você já deve conhecer, e essa primeira é uma delas, a palavra bonjour. Então, o bonjour é uma frase que a gente fala quando a gente chega nos lugares. É tipo olá. Cuidado que bonjour não é só bom dia. Tem muita gente que acha que bonjour é só igual bom dia. Ou seja, uma coisa que você fala tipo antes do almoço, no período da manhã. Mas não é. Na França você também pode falar bonjour até anoitecer. Então, se for, sei lá, estiver 16, 17, 18 horas, você ainda pode falar bonjour na França. E depois desse período, então quando estiver anoitecido já, você fala bonsoir, ok? Bonsoir, que é como se fosse boa noite em português. Então, bonsoir você pode falar quando você chega e também para se despedir, ok? Bonsoir, bonsoir. Existe o bonne nuit, que parece muito boa noite e literalmente significa boa noite. Mas toma cuidado porque bonne nuit a gente usa só quando a gente se despede de alguém e que um dos dois vai dormir. Então, por exemplo, na verdade você não vai precisar muito isso, a não ser que você tenha um namorado francês, um crush francês, você não vai precisar do bonne nuit, ok? Então você está numa festa e aí você vai dormir, mas tipo logo em seguida é bonne nuit, aí sim. Nos outros contextos é bonsoir. Ça va, que significa tudo bem. Bom, tem outras maneiras de falar tudo bem em francês, mas o ça va é mais comum para perguntar e responder também. Então é muito simples. Ça va? Ça va? E a pessoa responde, ça va, merci, merci. E o merci é a palavra que eu ia passar em seguida, porque merci significa obrigado e também obrigada. Então a gente tem um só, tá? Que é merci. S'il vous plaît, que é por favor. Então, s'il vous plaît. É um pouco mais difícil, né? S'il vous plaît. Geralmente na escrita os franceses escrevem SVP. Fica muito mais rápido. S'il vous plaît. Excusez-moi, que é com licença. Excusez-moi. E também significa, além de com licença, pode ser desculpa. Excusez-moi. Tem várias outras palavras que a gente usa também, que é, por exemplo, pardon. Pardon. Ou désolé. Désolé. Désolé não é tão forte quanto em português desolado. Não. Désolé é uma coisa neutra, básica. Você pode usar em vários contextos da vida cotidiana. Então você tem esses três. Excusez-moi, pardon, désolé. Au revoir. À bientôt. Bom, tem esses dois. Au revoir, que a gente fala au revoir ou até en revoir. Para quem percebe a diferença, au revoir ou en revoir. Que significa simplesmente tchau, e à bientôt, que é até logo. Oui, o que é oui? É sim em português, oui. E tem o contrário que é non, que significa não. Non ou até não também. Non. Você percebe uma diferença? É muito leve, mas tem uma diferencezinha. E os franceses falam de um jeito ou do outro. Você vai ouvir os dois. Non ou não. E o outro é oui. Je m'appelle, que é eu me chamo. Je m'appelle. Então eu não resisto àquele meme que o Friends fez do Je m'appelle. Je m'appelle Claude. Je te flie. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Você pode repetir, por favor. Vous pouvez, você pode, répéter, s'il vous plaît. O s'il vous plaît sendo aquele que eu ensinei um pouco antes, lembra? E vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît. Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît. Você pode falar mais devagar, por favor. Plus lentement, mais devagar. Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît. Você pode precisar desses dois últimos que eu passei
No caso de uma conversa com um francês que o cara tá falando na velocidade de um nativo, no início você não vai entender nada, a não ser que você já tenha muita prática do francês, e aí você pode pedir educadamente assim para o cara repetir ou falar mais devagar. Essas são as 10 frases mais importantes que a gente tem para hoje, que são as frases básicas do francês que qualquer curso vai ensinar, tipo, geralmente na aula 1, ok? Então isso foi para você e a gente continua. Pessoal, com este conteúdo que você acabou de assistir, você agora já consegue se virar um pouco melhor. Lembrando que você pode voltar aqui nesse conteúdo durante a semana toda da jornada FFF para poder fixar ainda melhor tudo o que você viu por aqui. Sim, fique à vontade. A ideia aqui, na verdade, ela era de ajudar no panorama geral da língua francesa, mas também de conseguir te ajudar a sair do zero. Então, se você absorver bem o conteúdo de hoje, você já pode dizer que não está mais no zero. Né? Saindo do zero. Você está saindo do zero. E se você entendeu bem essa prática, as frases que o Paul ensinou, é só o começo, tá? É claro que nenhuma língua se resume a 10 frases, claro. Né? Não. Mesmo quando você fala ruim igual a ele, tem mais. Então, juntando as 10 frases que você aprendeu hoje com o conteúdo do Alexis, que explica como a língua francesa funciona, a estrutura, você pode melhorar ainda mais se você adicionar novas palavras ao seu vocabulário. E a partir disso, você se arrisca com algumas combinações. Para a gente poder encerrar então a aula de hoje com mais uma dica para o pessoal de casa, tem uma coisa bem legal que podemos tirar de aprendizado das crianças. O que é? Então, se você observar bem, as crianças, elas não têm medo de errar. Elas estão, inclusive, errando constantemente e sendo também constantemente corrigidas. E se você não se arriscar e aceitar que você também vai errar, você vai ter menos chance de ser corrigido. Então, né, isso vale para qualquer processo. Exatamente, para qualquer idioma. E esse processo faz muita diferença. Faz. A gente sabe disso porque passamos por isso para aprender português e também porque a gente tem filhas que falam francês em casa, Sim. morando no Brasil. Sim. Mas tem uma importância assim de se esforçar, né? Porque os outros, na verdade, não vão te julgar. Não. Aliás, uma coisa que eu queria falar, que é muito importante. Sabe quando você tem um estrangeiro, um gringo que vem falar português com você, bem ruim, assim, mas ele se esforça assim, a se comunicar. Você sempre pensa, que legal, o cara tá fazendo um esforço, você torce pra ele, você tá achando isso legal, não é? Eu acho que a maioria, né? Você assim. Você não vai julgar. Você não vai julgar, você pensa, que legal, o cara tá se esforçando, ele fala a minha língua, ele tá aqui falando português. Então, quando você vai para outro país, quando você vai pra França, por exemplo, o francês pensa a mesma coisa. Ele fala, que legal, tá se esforçando a falar francês. Ele não tá te julgando, então não passa vergonha, porque o que você sente com os estrangeiros é a mesma coisa quando você vai para lá. Então, fica tranquilo, vai lá sem vergonha, tenta, joga tudo o que você sabe, que as pessoas não vão te julgar, não tem vergonha, as pessoas vão gostar de você, rachar tudo o que você conhece da língua. Vai na fé, vai dar então, certo. Exatamente. Os brasileiros sempre me incentivaram a aprender português. Então, sempre estão me corrigindo também, mas isso me ajuda muito, na verdade. Então, guarda essa dica. Quando alguém te fala que as crianças aprendem muito rápido, porque começam pela fala e depois vão para a gramática, lembra sempre que o que mais ajuda, na verdade, é não ter o medo de errar. Sim. Em alguma hora você vai precisar aprender gramática também, não tem como. E talvez você tenha achado sempre chato, porque estava sempre estudando com professores chatos. Falamos disso na aula passada já, né? Sim. Eu também não gosto de gramática, não. Queria aprender francês igual as crianças. Como que eu faço? Mas a gramática, o jeito que a gente achou de ensinar ela de uma maneira mais leve é o seguinte. Normalmente a gramática ela é ensinada de maneira dedutiva. Ou seja, você aprende a gramática e depois você vai aplicar as situações. Nós não. É contrário, na verdade. É uma maneira muito mais moderna. É indutiva. Ou seja, você vê primeiro um texto, um diálogo. Exatamente, uma situação que você já começa a fazer umas conexões e você começa já a ter umas intuições de como funciona a estrutura. E aí vem uma explicação para reforçar e para colocar tudo numa síntese. Isso é muito melhor. Então é o jeito que a gente ensina a gramática e fica mais leve, e fica mais fácil. Visual, mais fácil de entender. Com certeza. Então, se você quer destravar o seu francês e começar sua jornada para a zona branca, a zona da fluência, você precisa perder o medo ou a vergonha de errar.
Vocês conseguem perdoar os erros de português que eu cometo, que o Alexis comete? Então, Principalmente Paul, bastante. então por que não conseguem dar essa chance para vocês também? Vocês têm razão. Vou adicionar aqui na minha lista a ação para destravar meu francês. Voilà! Então, hoje você já deu os primeiros passos nessa jornada, né? Então, para falar francês na França. Entendeu melhor a estrutura agora da língua francesa. Então, aprendeu as 10 frases mais importantes para começar. E ainda aprendeu que precisa ser mais sem vergonha, na verdade. Muito importante. Para aprender um novo idioma. E vale para o francês e para as outras, como a gente falou. E pessoal, quando a gente se espelha nas crianças para evoluir, as coisas funcionam melhor. Elas são a prova real do que, se realmente errando que se acerta, qualquer um é capaz de aprender um novo idioma, então. Então, você só precisa dar essa chance para você e aprender como as crianças aprendem igual. Sim. Né? E não é por causa dos problemas, inclusive. Não, os problemas que as pessoas criaram com a gramática, não é isso. É aprender sem medo de errar. Ou, ainda melhor, aprender se divertindo. Sim. Se você não está se divertindo nesse processo, sua motivação para continuar, ela só piora com o tempo. Porque quando a gente está se divertindo, aí a gente está programando nosso cérebro para pedir mais daquilo. É uma coisa, né, cerebral. E aí o contrário acontece também. Quando a gente aprende sem se divertir, a gente programa nosso cérebro para querer menos daquilo. Então, use esse poder secreto para te ajudar. Se você se divertir, seu cérebro vai falar inconscientemente, vai te ajudar a se manter motivado na sua jornada para a zona branca. E para você que gostou do nosso jeito de ensinar o francês e já conseguiu aprender algumas coisas na aula de hoje, você não pode perder também o que vem por aí na jornada FFF. Conta um pouco para a galera. Amanhã mesmo, já vamos liberar a nossa segunda aula prática. Sim. E já vamos, então, dar o nosso primeiro passo no terceiro F, de FFF. Já tô curioso. O que vai ter na aula de amanhã? Amanhã vamos começar uma aula sobre o que você precisa saber da língua francesa para se dar bem nas suas viagens, com as 10 frases mais importantes do francês, só que para viagens. Vai ser uma aula bem legal, com certeza. E além disso, algumas dicas de quê? Para quem está pensando em ir para a França, aí, em algum momento nos próximos meses ou anos, para te ajudar a se planejar com antecedência. Isso vai ser muito legal, porque afinal, Alexis, essa é a jornada FFF, falando francês na França. Então a gente quer que as pessoas de casa consigam realizar mesmo esse sonho de viajar. Exactement, Paul. Você pode ficar então falando francês aqui no Brasil também, não tem problema nenhum com isso, mas aproveita as dicas da próxima aula, tanto sobre as viagens, como sobre o francês para viagens. E a gente não também pode esquecer da última aula, porque a gente vai ter um conteúdo incrível sobre como você pode criar uma imersão da língua francesa dentro da sua própria casa. Isso é na aula 4. Ou seja, assim, se você não quiser ou não puder viajar neste momento, aí não pode perder essa aula. Pessoal, merci beaucoup por estarem participando dessa jornada com a gente, primeira coisa. Muito obrigado. Está sendo muito legal, incrível. Então, não deixe de participar da aula de amanhã. Vamos te enviar o aviso por e-mail. Por e-mail. E também, para terminar, não esqueça de deixar comentários com as suas dúvidas e tudo mais. Escreva comentários, tá? Exatamente. Nos vemos na próxima aula. Merci beaucoup. Merci à tous et à demain. À bientôt. Au revoir. Essa parte precisa de mais dedicação e estudo, né? Não também.